Caiu! Caiu a promoção aqui, ó, do pé de moleque. Leva 4, paga só R$1 aqui na minha mão. Tá cansada aqui com o trânsito, moça? Ô, minha senhora, vai cair aqui, ó, uma glicose pra senhora. Vai ficar esperando esse trânsito todo? Isso aqui é coisa pra 2 horas ou mais. É, bom que a senhora tem esse aplicativo aí dos YouTube, né? Assiste aí agora de certo, vai bombar. Ah, vai. Olha aí, caiu, hein? Caiu a promoção aqui, hein? Caiu. Alô, guerreiro, alô, guerreira. Sim, guerreiro e guerreira. Porque se você está sentado aí assistindo um vídeo para aprender um pouco mais, é sinal que você é um grande guerreiro. Conhecimento nunca é demais e o Agora de Certo está aqui para te ajudar. Eu sou o professor Lúcio Brandão, o seu professor de geografia aqui desse canal. Hoje a gente tem mais um tema fantástico e por isso eu vou pedir a sua ajuda. Deixa aquele seu like, se inscreve, avisa seus amigos para que eles venham para o canal. Isso ajuda a manter o canal funcionando, especialmente para vocês. Belezinha? Lembrando que depois da minha aula, a professora Sabrina Oliveira vem arrebentando as estruturas, juntando as ideias e te passando todo o caminho das pedras para fazer uma redação nota 10, 20, 30, 40 mil. Então agora a gente vai falar sobre o nosso tema. Que tema nós vamos ver hoje? Vamos falar sobre mobilidade urbana. É um tema que pode estar apresentado em qualquer uma das redações, mas vira e mexe, mesmo fora de redação, ele cai em questões de geografia muito comumente. Então a gente vai aproveitar para te ajudar de 2 formas. Primeiro, como fazer a redação e, segundo lugar, te dando essa ideia bacana sobre esse assunto que é um assunto super contemporâneo que a gente precisa analisar. O que é mobilidade urbana? Vamos ver a definição? É o conjunto organizado de meios, serviços e infraestrutura que garante o deslocamento de pessoas de forma segura, confortável e eficiente. Olha só, segura, confortável e eficiente. Vamos falar um pouquinho da origem dessa mobilidade urbana? Vamos lá. Antigamente, o deslocamento era feito por caminhadas, charrete, trem, cavalo e barco, né? Os meios mais comuns assim do início da nossa sociedade. Depois, no Brasil, a partir da década de 50, ocorrerá a intensificação da urbanização, o êxodo rural, investimento no setor rodoviário, crescimento da produção automobilística e a maior utilização do transporte público. Então a gente está falando aí de 1950, que vai ser quando o Brasil vai se debruçar principalmente sobre o setor industrial. Então a gente vai ter a aglomeração urbana mais intensa, principalmente no sudeste brasileiro. Tem o Juscelino Kubitschek, que vai falar dos Crescer o Brasil 50 anos em 5. Vai ter um grande investimento no setor rodoviário. Isso tudo vai fazer com que o meio urbano fique mais intenso, mais inchado e, principalmente, a ideia do êxodo rural. A gente já falou sobre o êxodo rural em outros vídeos, vale a pena você dar uma olhada para entender por que essas pessoas saíram do campo e foram para a cidade. E aí o que vai acontecer? Por falta de planejamento e investimento, acarreta grandes congestionamentos, maior tempo de deslocamento, emissão intensa de poluentes, transporte público deficitário. Ora, essa é uma questão que cidades do mundo inteiro tentam resolver. A mobilidade urbana é uma grande dificuldade resolver esse processo, né? Transportar pessoas com qualidade e de forma eficiente. Mas sem dúvida, a falta de planejamento e de investimento vai tornar isso ainda mais difícil, isso ainda mais complexo, como o caos urbano que a gente vê em muitas cidades brasileiras. Qual vai ser o resultado da falta de planejamento e do inchaço do espaço urbano brasileiro? A gente vai ter isso aí, ó. Congestionamento, ponto de ônibus lotado, metrô e trem lotado, brigas para entrar em ônibus, briga para entrar na barca. Por quê? Você tem um transporte não só deficitário, mas também um transporte insuficiente, como a gente vai ver mais à frente. Eu trouxe para você os maiores problemas. Existem vários, a gente poderia aqui passar um dia inteiro ou um mês inteiro discutindo aqui no Agora de Certo sobre o assunto. Então eu trouxe só alguns. Os maiores problemas são o excesso de veículos. Então você tem as pessoas, cada vez mais os veículos de forma individual, as pessoas vão ter o seu próprio veículo, o que vai fazer com que as vias não sejam suficientes para poder receber todos esses veículos. 98 bilhões em gastos apenas no Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Primeiro, o gasto
de combustível parado no trânsito. Primeiro gasto. E o segundo é que o tempo que o trabalhador, que as pessoas perdem no trânsito, elas deixam de produzir em outras áreas. Então isso gera um custo. Nesse caso, 98 bilhões de reais, tá? Moradores de grandes cidades perdem, em média, 1 mês por ano no trânsito. O bom é que você pode, dentro do transporte público, assistir o Agora de Sete, então não é tempo tão perdido agora. Trânsito violento é um outro dos grandes problemas. 40 mil mortos e 170 mil feridos por ano no trânsito brasileiro, porque o trânsito é violento e tem vários motivos. 40 bilhões em gastos anuais com a violência no trânsito. Muitos gastos no SUS, né, para atendimento para as pessoas que são vítimas de acidentes de trânsito, por exemplo, tá? As principais vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. Perceba que as principais vítimas do trânsito são as pessoas mais vulneráveis a esse trânsito, né? A pessoa que está dentro do carro, ela tende a estar mais segura. Principais causas: excesso de velocidade. Segundo, embriaguez. E por último, mas não menos importante, o cansaço. Continuando, transporte coletivo precário. Muito precário. De que maneira? Quantidade insuficiente. Você fica horas esperando um ônibus, por exemplo, né? Uma quantidade insuficiente de ônibus, às vezes, na área que você precisa circular. Veículos desconfortáveis, sem ar-condicionado, velhos, muitos sem banco, né? Que são muito ruins para serem transportados. Isso já vai fazer com que um outro índice cresça, o índice de pessoas que têm carro. Porque se você não tem um transporte público confortável, você vai preferir ter o seu carro sentadinho, ouvindo a sua musiquinha, com ar-condicionado, bem confortável, né? Trajetos mal elaborados. Então o trajeto ele também precisa ser planejado para que ele possa ser eficiente. Irregularidade. Você nunca sabe quando é que efetivamente aquele transporte vai passar, de que horas que o trem vai chegar, porque é uma irregularidade muito grande. Isso também atrapalha porque você não tem como programar a sua viagem previamente. Malha ferroviária limitadíssima. O Brasil, lá como eu falei, na década de 50, quando ele resolve mudar a sua matriz de transporte para o transporte rodoviário, ele vai deixar de lado o transporte ferroviário. Isso é um problema muito sério, porque como a gente vai perceber, transporte de massa não é ônibus. Transporte de massa é trem, metrô, barca. Esses sim são transportes capazes de transportar uma grande quantidade de gente com o conforto minimamente digno para que as pessoas possam se locomover e com a velocidade, porque elas não ficam paradas no trânsito. Eu coloquei para você um gráfico muito interessante que mostra as cidades do Brasil que tem a maior quantidade de transporte ferroviário, né? Entre eles, trem, metrô e VLT. Você pode perceber que São Paulo e Rio de Janeiro são aqueles que apresentam os maiores índices de transporte ferroviário, né? Mas ainda assim, São Paulo e Rio de Janeiro têm uma malha ferroviária muito pequena se a gente for comparar com outras cidades, até mesmo de países subdesenvolvidos ou países periféricos em desenvolvimento. Mas aí, eu entendi esse negócio, vira e mexe eu pego um trânsito, é uma loucura, isso é chato demais. Mas quem é o responsável por isso, hein? Segundo o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. O direito a transporte é um direito de todos nós. Cabe ao município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Isso aí está no artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal. Então, nesse caso, cabe ao município organizar o seu transporte público, né? Idealizar, investir no seu transporte público. O município ele pode gerenciar o transporte, ou seja, oferecer o transporte, ou ele pode passar uma concessão.
para uma empresa privada explorar esse transporte público, né, e ofertar o transporte público de maneira que, quando a gente paga a passagem, a gente está pagando para essa empresa que vai gerar a concessão. Mas tem um exemplo aqui muito interessante, que é do município que fica também no interior do Rio de Janeiro, o município de Maricá, mais precisamente na região dos Lagos, que resolveu tomar de volta a responsabilidade sobre o transporte rodoviário, né? Então lá, eles assumiram o transporte rodoviário e o que é bacana, o transporte rodoviário lá na cidade de Maricá é gratuito, né? Deveria ser a lógica, uma vez que é um transporte público, ele deveria ser minimamente gratuito. Mas isso é um sonho, uma utopia. E aí, qual é o pior cenário? Ou seja, temos aí um problema de mobilidade, mas qual é a cidade campeã no Brasil? A cidade campeã não é São Paulo, como muitos poderiam julgar. A cidade campeã é a cidade do Rio de Janeiro. Sim, a cidade olímpica é a campeã de falta de mobilidade. Por exemplo, no tempo médio, você gasta 47% a mais de tempo para conseguir chegar aos locais, de um ponto ao outro. No início da manhã, você gasta aí 66%, como está no gráfico que está na sua tela, né? Das estatísticas que estão na sua tela. E no final da tarde, naquela hora do rush da tarde, todo mundo querendo voltar para casa, assistir a novela, 79% do tempo a mais para você poder se locomover e chegar de um ponto ao outro. E aí eu trouxe outro dado, ainda baseado sobre essas estatísticas, que o Rio de Janeiro é o primeiro do Brasil, mas é o quarto lugar mundial em termos de mobilidade urbana negativa, em falta de qualidade na mobilidade urbana. No mundo, estamos em quarto lugar. Infelizmente, não é um prêmio que a gente gostaria de ter, né? Bom, vale lembrar que é papel do poder público fiscalizar o transporte público, é o papel do poder público idealizar os itinerários, é papel do poder público decidir aonde um ponto de ônibus vai ficar. Tudo isso é papel da prefeitura, papel do Estado, né? Aí as concessões vão só cumprir com isso. É papel do poder público fiscalizar, liberar aumentos de passagem. Ele é sim o responsável porque ele deve cumprir com a Constituição Federal. E se você não quiser ficar engarrafado na hora de juntar essas ideias e construir uma excelente redação, eu vou chamar agora aqui a nossa guarda de trânsito, Sabrina Oliveira. Vamos lá? Fala, queridinho, tudo na paz? Cheguei para encher o seu coraçãozinho de quê? De amor. Mas como não é só isso que eu faço aqui, cheguei também para problematizar. Hoje a gente vai continuar tratando do tema mobilidade urbana. Transformei isso num possível tema de redação, que é o seguinte: os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Qual é a importância de eu ter colocado os desafios? É porque sugere que há uma problemática que precisa ser sanada. Então a banca ela já espera que você traga o quê? Quais são os problemas da mobilidade urbana no Brasil e quais são as suas propostas para amenizar esses problemas. Vamos ver como é que funciona? Para falar dos problemas, eu vou ter que me tornar um pouquinho repetitiva e aproveitar, trazer novamente algumas coisas que o professor Lúcio já falou. O principal ponto é a falta de planejamento. Nosso processo de urbanização ele ocorreu de forma não pensada, de forma não planejada e priorizando as rodovias. Isso nos gera um impacto muito grande. A gente conseguiu ver isso, por exemplo, na greve dos caminhoneiros. Quando a gente tem um problema numa rodovia, isso gera um impacto muito grande. Então, esse é o principal ponto, a principal problemática, que é um grande desafio na mobilidade urbana no Brasil. O segundo ponto diz respeito ao transporte em si, que, como o professor Lúcio disse, é um transporte de má qualidade, transporte caro, insuficiente e também um transporte excludente. Excludente em que sentido? Basta que você fique 30 minutos num ponto de ônibus, por exemplo, ao lado de um cadeirante, que você vai perceber o quanto o nosso transporte público ele é excludente. Ele não é pensado, por exemplo, para essa população com necessidades especiais. Todo esse conjunto, toda essa equação vai ter como resultado apenas uma questão, que é a preferência do cidadão pelo carro particular.
Se o meu transporte é caro, é ruim, é problemático, eu prefiro muitas vezes me colocar num financiamento e comprar o meu próprio veículo para que pelo menos eu possa ter o direito de ir trabalhar, de ir para o meu lazer em segurança, com conforto. E essa preferência pelo carro particular é exatamente o que vai gerar os grandes congestionamentos que vão interferir diretamente na nossa qualidade de vida. É sobre esses 3 pontos que nós vamos trabalhar: a falta de planejamento e a prioridade nas rodovias, a ineficiência do transporte público como um todo e ainda a alta concentração de veículos que gera congestionamentos e, consequentemente, interfere na qualidade de vida do cidadão. Com essas ideias levantadas, eu posso trazer para você a minha contextualização e a tese. Dá uma olhada aí comigo. Horas esperando no ponto, ônibus superlotados, quilômetros de engarrafamento. Esse é o retrato da mobilidade urbana no Brasil, cuja realidade beira o caos. Nesse sentido, é essencial que sejam sanadas as falhas nessa área para que o cidadão tenha garantido seu direito constitucional de ir e vir com a tranquilidade que merece. Eu quero que você perceba aí que eu utilizei uma contextualização do tipo fotográfica, que a professora Helena já falou para você. Se você não viu, o card vai estar em algum lugar aqui, dá uma olhada nessa aula. E através dessa contextualização fotográfica, eu apresentei o meu tema, que são os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Na segunda parte dessa introdução, eu me posicionei, dizendo que esses desafios, as falhas, precisam ser sanadas. Então, o que a minha banca já espera? Se eu preciso sanar um problema, eu preciso antes saber a causa desse problema. Por isso que a nossa tempestade de ideias vai ser útil. Para isso ela será útil. Porque eu vou, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, mostrar quais são as causas do problema. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou mostrar como esses problemas interferem na qualidade de vida do trabalhador, do cidadão, deixando com que ele fique inquieto, intranquilo. E no meu terceiro parágrafo de desenvolvimento, quebrando a expectativa, eu já vou apresentar as minhas medidas mais emergenciais. Ah, professora, mas pode fazer proposta fora do parágrafo de conclusão? Pode, mas se for o Enem, no parágrafo de conclusão você terá que trazer novas medidas, que a gente pode chamar, por exemplo, de medidas secundárias, medidas estruturais, vantagens secundárias, também é bastante interessante. Então, no meu terceiro parágrafo de desenvolvimento, eu já vou mostrar o que eu posso fazer agora, a curto prazo, para tornar a mobilidade urbana no Brasil um pouco mais facilitada. E no meu parágrafo de conclusão, aí eu vou trazer questões mais estruturais a longo prazo. Trouxe aí a proposta de intervenção para você e coloquei para você o que é papel de quem. Se você já assistiu a aula da professora Helena de proposta de intervenção, do GOMIF, você vai entender perfeitamente do que eu estou falando. Num parágrafo de conclusão, eu devo dizer quem vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Esse é um detalhamento que o Enem exige de nós. E aí eu coloquei o que pode ser papel do governo. Primeiro, de forma gritante, investimento nos transportes públicos. E aí, quando você pensar em investimento, não pense exclusivamente no ônibus, porque o ônibus, como o professor Lúcio disse, não é um transporte de massa. Então, o governo deve sim melhorar a malha rodoviária, claro, deve também investir em hidrovias, ferrovias, metrovias, que são de fato transportes de massa. E como ideia alternativa, não para ser trabalhada aí emergencialmente, ele ainda pode investir em ciclovias, que vão atender ainda a uma demanda de um transporte sustentável, que é assunto para um outro vídeo, certo? Além disso, o que pode entrar agora a curto prazo? A ampliação do rodízio de veículos, que já acontece em diversas cidades, como em São Paulo, por exemplo,
Ampliar esse rodízio pode, a curto prazo, amenizar os problemas e, junto a isso, restringir, já é algo que acontece, mas ampliar essa restrição do tráfego e de estacionamento para veículos de carga, por exemplo. Limitar qual é o horário que eles podem circular, porque aí o meu trânsito ele fica mais fluido. Essas medidas, escolhendo, por exemplo, 2, mas dá para trabalhar todas, você vai falar no 3º parágrafo de desenvolvimento. A curto prazo, imediato. Lá na minha conclusão, de fato, eu posso trazer as propostas estruturais. O que a gente chama de proposta estrutural? Aquilo que vai mexer com a cabeça da sociedade. E como a autoconscientização não existe, bem diria a professora Helena, a sociedade só pode pensar em como ajuda a mobilidade urbana se houver agentes que atuem sobre ela. O primeiro agente que eu coloquei aí é a mídia. A mídia pode, por exemplo, através da ficção engajada, através de campanhas diretas, estimular a carona solidária. A mídia também pode estimular estruturalmente, a longo prazo, incentivar o uso de meios de transporte alternativos, quando possíveis. Por exemplo, o uso da bicicleta. Tem algumas pessoas que têm o privilégio de morar perto do trabalho e que podem ir andando, podem ir de bicicleta. A mídia deve incentivar isso, até mesmo como uma forma de exercício, como para evitar o sedentarismo, por aí vai. E o que pode ser papel da escola? Conscientizar as crianças e os jovens acerca dos problemas, dos desafios dessa mobilidade urbana, principalmente sobre o ponto de vista ambiental. Quais são os prejuízos que a mobilidade urbana, do jeito como funciona hoje, tem gerado para o meio ambiente? E as instituições de ensino podem ainda explicar, explicitar, mostrar quais alternativas seriam mais viáveis para o nosso transporte público. Você pode escolher aí colocar esses 2 agentes na conclusão ou escolher um deles. Eu, particularmente, ficaria com a mídia. Tudo certo? Se você gostou da nossa aula, dá um likezinho. Se você gosta do nosso canal, já se inscreve, compartilha com seus amigos, compartilha nas outras redes sociais. Nos ajude a manter esse conteúdo que é tão importante para nós e para você. Um beijo e até a próxima!